Programa Espírita Quarta Dimensão. O ano 1961. O dia 12 de abril. O astronauta Yuri Gagarin orbita a Terra. Sua frase entra para os anais da história mundial. A Terra é azul. Para a ciência, mais um salto nas descobertas das coisas que nos cercam. E para alguns, a entrada nos ditos enigmas da criação de Deus. A cada descoberta, coisas vão sendo colocadas em seus devidos lugares. A inteligência humana, como atributo divino e também sendo o impulso da evolução do espírito, nos coloca sempre à frente de desafios e que sempre reflete mais tarde em felicidades para a alma. Na atualidade, descobertas científicas nos dão conta da existência do mundo espiritual. Desde as notáveis experiências do físico William Crookes, relatados em seu livro Fatos Espíritas. Ana Prado, em Terras Paraenses, relatados por Nogueira de Faria em seu livro O Trabalho dos Mortos. Fenômenos de materializações são informações destas realidades da criação de Deus, o mundo espiritual. Nada de pânico. Deus é a causa primária de tudo. Há muito a ser descoberto. Portanto, cada um deve fazer a sua parte como ser inteligente. Relaxe a mente, estude e absorva bem as informações e experiências que você faz. Afinal, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Esteja antenado, querido telespectador. O mundo está acontecendo. O Quarta Dimensão já começou. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo em 1910. Foi um médium, filântropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Psicografou mais de 450 livros, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares e sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história. Sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Desencarnou em Uberaba em 2002. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado algo ao destinatário. Seus empregos foram vendedor, tecelão e datilógrafo. O legado do médium ultrapassa as barreiras religiosas e ele é conhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas do país, e ressaltado principalmente por um forte altruísmo. Conheça o Espiritismo. Conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Nonato França, conhecido aqui do nosso público, pesquisador espírita e também expositor espírita da ADEPA. Tudo bem, Nonato? Tudo bem, Douglas. Isso. Nonato, hoje nós vamos falar um pouco, até mesmo para as pessoas que amam os animais. E, Nonato, tem até pessoas que dizem, na próxima reencarnação eu quero ser um gato, quero ser um passarinho.
E aí por aí vai. E tem gente caindo em obsessões terríveis por esse amor. Podemos dizer que é amor, mas é um amor um tanto não compreendido. E sempre sinalizamos que somos espíritos em processos de evolução. E o senhor Allan Kardec, ele aborda uma temática aqui, metempsicose, para vocês verem o quanto o espiritismo é uma ciência séria. Não é religião, tem o seu aspecto, porque sempre nos coloca diante do Criador. Mas vamos à nossa questão. Questão 611. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? E eis a resposta dos imortais. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelham mais tarde. Quem reconheceria a árvore, duas folhas, flores e frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda a relação com o seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. No homem, só resta do animal o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação de um espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Nonato, antes de passar para você, nós sempre sinalizamos aqui matéria influencia em matéria. Só que nós devemos entender que nós somos espíritos imortais em processos de aprendizagem em um corpo de carne. Nós não somos carne, somos espírito. Eu achei lindo quando os imortais finalizaram nos chamando a atenção quanto a isso. Donato, o que é que você trouxe aí para os nossos telespectadores? Douglas e queridos telespectadores, tá certo? A colocação dos imortais com relação a esse questionamento daquilo que foi chamado um dia de metempsicose, ou seja, a ideia de se encarnar num corpo animal, né? Ela era fruto da falta da compreensão que hoje nós temos com relação a espírito imortal. Nesse aspecto, a resposta fala que, nessas condições, quando o corpo animal já tenha condições necessárias para que o espírito encarne, continuando a sua evolução, nós, enquanto corpo, somos perecíveis. Isso é bíblico, tá certo? Mas não nos esqueçamos, já que você falou de religiosidade, que lá na própria Bíblia, no momento exato da formação do corpo, que é o Adão, Deus soprou-lhe nas narinas, dando essa imortalidade. Qualquer coisa que advém disso como uma evolução, não é uma evolução. Muito pelo contrário, seria um retrocesso, que também não é o fato. A própria doutrina espírita nos permite conscientizar, como fé raciocinada, que nós não regredimos. Com relação aos animais, tá certo? Fazem parte desse contexto de evolução, em que um dia, abre aspas, tá certo? Pelo instinto, nós desenvolvemos, através desses animais, o espírito que hoje é racional. Você acompanha as redes sociais? Você gosta de pesquisar, de fato, o que seja o ser humano? As redes sociais, quando bem utilizadas, nos trazem exemplos dos mais notáveis. E quando a pessoa não tem conhecimento, ela começa a bugar,
a entrar em crises existenciais, causando até prejuízos para o seu próprio corpo e mutilando o seu corpo. Mas à medida da vida, da convivência, algumas pessoas caem em si e se arrependem depois de terem manipulado o próprio corpo. Você quer ver um exemplo, Nonato? Tem muita gente aí que está arrependido de certas tatuagens que fez e mutilações que fez no corpo por achar que é um animal ou qualquer outro tipo de influência comportamental. Então aqui vai a nossa dica. Antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que entender, não é, Nonato? Sim, nós temos que entender que nós, como diz a doutrina espírita, tá certo? Somos espírito em um corpo e não o inverso, não é? Nesse aspecto, nós precisamos compreender que se ainda existem essas linhas de pensamento, tá certo? Com relação a essa questão do animal, é porque existe ainda uma afinidade, digamos, muito grande do apego, tá certo? Digamos, aos instintos que ainda dão vazão, tá? para que não nos permitindo que o espírito progrida. E aí, no campo dos nossos sentimentos, não é mesmo? Nós temos essa concepção muito bonita do amor que temos pelos animais, tá certo? E o que ele nos dá em troca? Tá certo? Uma resposta de atitudes em termos de carinho, não é mesmo? E é uma atitude instintiva. Instintiva, já ia dizer isso. É exatamente instintiva. E por que nós adoramos? Com todo respeito a quem ama os animais, tanto quanto eu, por que nós adoramos? Porque a resposta é instintiva. Enquanto que na convivência entre nós, a resposta muitas das vezes é de cobrança. Cobrança de filho, cobrança de pai, cobrança de mãe, cobrança de todos os jeitos. Talvez nesse aspecto, de um modo geral, nós estamos saturados dessas cobranças. E quem sabe isso ainda pode ser uma fuga nossa, da nossa realidade como espírito. Pegando esse gancho, a questão das fugas. Lembre-se, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Amar as coisas de Deus, todos nós devemos amar. Mas, se está acontecendo algo comigo, eu estou bugando em alguma coisa, por que não buscar a ajuda? Quando se fala no amor dos animais, eu me recordo perfeitamente de Francisco de Assis, que é um exemplo. Francisco de Assis é um exemplo. No livro de Miramês, Francisco de Assis, ele narra como começou essa peregrinação do espírito nas lides de observação da natureza. Foi quando ele, na reencarnação anterior, era João o Evangelista. Na ilha de Patmos, como não tinha vegetação quase que nenhuma, porque era uma ilha vulcânica, pelo efeito da saudade do Cristo, da convivência, ele não queria o quê? Bugar. Não queria ficar ali com aqueles tormentos da alma da solidão. Ele começou o quê? A sentir as energias e a vida nas pedras. E aí, de repente, ele vai diante do mar, começa a observar os peixes e começa a dialogar de uma forma amigável com o peixe, através do instinto. Veio os pássaros, a mesma convivência. Quando ele desencarnou, como João Evangelista, foi proposta a ideia de ele vir na indumentária do pobrezinho de Assis, ele já trazia toda aquela experiência de convivência amorosa e entendimento dos filhos de Deus na condição de animais, espírito nas suas nascentes. E ele não encontrou problema algum em amar e respeitar os animais, também convivendo com a dureza dos corações dos homens pensantes e das mulheres pensantes. Não transformou a perseguição que ele teve na época
em revolta. Já pensou se Francisco de Assis dissesse, também eu não vou mais fazer a caridade, não vou fazer, vou viver com os animais que eu me entendo perfeitamente com os animais. Aí a sua missão ia por água abaixo. Então, quando nós começamos a entender que os nossos laços, um tanto afetivos pelos animais, é uma questão ainda do instinto. Matéria influenciando em matéria. Mas a partir do momento que você coloca a tonalidade espiritual, o amor aí no meio, a coisa ela ganha dimensão e você não vai deixar de tomar banho, porque tem gente que, não, eu não vou tomar banho, não toma banho mesmo, tão obcecado que fica por esse mecanismo de fuga. Cuidar, às vezes, dos animais, às vezes é mecanismo de fuga. Tratar eles como gente é mecanismo de fuga. Por isso nós temos hoje o quê? Psicólogos, psicoterapeutas, que dão uma ajuda imensa e você passa a conviver não só com os animais, mas também com o ser humano que pede a sua atenção. E aí, Nonato, fica a dica do quarta dimensão, esse nosso policiamento para que a gente continue a nossa evolução sem prejuízo no corpo e sem prejuízo na mente, não é verdade? Com certeza. Amando os animais, conforme você disse, mas dentro de uma limitação, tá certo? Para este e para nós, a expansão deste amor. Logo no início da questão, eu achei uma coisa muito interessante que o Kardec ele disse que uma única palavra pode definir várias coisas. Os imortais dizem assim mesmo, duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelham mais tarde. Chamando o quê? A atenção para o conhecimento. Exatamente, a origem é divina, tá certo? Mas uma foi feita para auxiliar a outra, dentro desse aspecto. É bem claro o que os imortais dizem aí. A origem é divina, a origem do espírito, tá certo? Enquanto que, na questão dos animais, tá certo? Ainda é uma necessidade de aprimoramento do instinto animal, que, lamentavelmente, prevalece sobre nós, seres humanos, não é? Agimos, às vezes, muito mais com o instinto do que com a razão, mas nós somos a razão. E é interessante, não, essa resposta deles. Não, é demais, é demais. E tem o seu devido valor, no seu devido tempo. Por isso, querido telespectador, que nós sempre insistimos aqui. Vamos nos reconhecer como espíritos e espíritos imortais, de passagem em mais uma reencarnação, numa aprendizagem. Morreu, entre aspas, morreu, volta ao cenário da imortalidade. E nos será cobrado o que nós fizemos com o patrimônio do corpo. Então vamos estudar. Existe não só a doutrina espírita, mas hoje existe, inclusive, a própria ciência da neuroplasticidade, os neurologistas nos sinalizando, olha, você está machucando o seu corpo, você não está entendendo, então tome muito cuidado. Então fica a dica, né, Nonato? Sejamos um exemplo vivo que foi dado por Francisco de Assis. Amar, mas sem bugar, né? Com certeza. Muito bem. Vamos continuar o nosso estudo, porque aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Alô, galerinha! Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua telinha. Você não sabe? Então fique sabendo! Nos acompanhe agora nesta nova série, O Micromundo, um mundo ao nosso redor. Existe todo um mundo ao nosso redor,
que está povoado por uma quantidade inacreditável de seres vivos. No entanto, é simplesmente impossível enxergar a maioria a olho nu. Assim, eles só podem ser visualizados no microscópio. A microscopia nos permite conhecer parte deste mundo fascinante, possibilitando a observação detalhada de alguns fenômenos presentes no nosso dia a dia. Micro-organismo é o nome que damos aos seres unicelulares e que não podemos ver a olho nu. A vida invisível que nos cerca em todos os ambientes. Mas não é tão simples assim. Esse nome abrange vários grupos desses seres vivos. As arqueias, as bactérias, os fungos, os protozoários e um que não possui nem célula, os vírus. Cada um desses grupos, apesar de unicelulares, exceto os vírus, possuem características e propriedades distintas e compõem seus próprios reinos sob o olhar microscópio. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids! E hoje vamos falar de mais uma das propriedades do perispírito, a visibilidade. Vem comigo! O perispírito é invisível aos olhos físicos, mas não aos olhos do espírito. Os médiuns videntes só podem ver aqueles perispíritos que estão atuando em sua faixa vibratória. O espírito pode, em certos casos, por ato de vontade, tornar o perispírito visível para nós, através de uma modificação molecular. É assim que se produzem as aparições. Conforme o grau de condensação do fluido perispíritico, a aparição pode ser vaga e vaporosa, ou mais nitidamente definida, ou ainda com todas as aparências de matéria tangível. Os espíritos, nos casos dos menos evoluídos, só percebem os seus pares captando-lhes o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem penetrar a intimidade perispiritual de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Bom, gente, por hoje é só. Lembrando que é importante a gente estudar sobre o perispírito para conhecer melhor o corpo. Então, até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, vamos chamar agora o nosso clipe show, né, Kisuko? Qual é o clipe show hoje, Tiri? Rapaz, o clipe show de hoje fala de ciência espírita. Existem vidas... peraí, existem outras vidas para viver. Outras vidas para viver? Isso, grupo brasileiro espírita. Isso, roda o clipe. Roda o clipe. Legal, opa! Se você ainda acha que tudo acaba nessa vida, não sabe o que Kardec veio trazer. Trazer um mar de ideias, descobertas e alegrias, trazer o Consolador pra mim e pra você. As nossas teorias sobre o mundo estão mudando, e um dia a verdade vai aparecer. Os olhos da ciência deste mundo estão fechados, é porque ainda não tem olhos para ver o quê? Que existem outras vidas pra viver, que existem outras vidas pra viver, que existem outras vidas pra viver as nossas vidas, que todo mundo um dia vai viver pra crer. Oh, 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 que bom. Oh, 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 que bom.
o céu, o inferno e a Gênese também. Que bom. Bom, amiguinhos, agora nós vamos mandar os nossos abraços, né, Kisuko? É a melhor parte do programa, a hora do abraço. Olha, o nosso programa está varando as fronteiras do nosso país, tá certo? Um abraço vai para o SEADES, Centro Espírita Amália Rodrigues Soler, que fica na Espanha, em Barcelona, isso! A todos os nossos amigos hermanos, né, de Barcelona, do Centro Espírita, um abraço. E para todas as crianças de lá de Barcelona, da Espanha logo, né? SEADES, da Espanha. SEADES, né? Centro Espírita Amália Rodrigues Soler. Um abraço. Tem um abraço pro nosso amigo Cleiton, né? lá do Orvalho das Ervas. Isso, ele faz produtos medicinais, Produtos medicinais. xaropes, remédio pra tudo, né, rapaz? É. Bacana, Muito hein? bom, muito bom. É muito bom, hein? Orvalho das Ervas. Se você estiver interessado, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço vai só pra quem? Pra quem? Os palhaços, Espalhar qual palhaço? Costelinha, Calabresa e... Ah, nossos amiguinhos, Costelinha. Ainda tem o Barriguinha, rapaz! Tem outro Tem o ainda? Barriguinha, que é o Rafael. Olha só a foto Eles são deles filhos aí. de quem mesmo? É, filho da mãe deles. A filha da mãe dele? É filho, eu acho que é Larissa o nome da mãe Larissa? deles. Se não for, agora vai ser. Filha for vai pra mãe dele, né? Isso. E o Gabi também, rapaz. Gabi? Centro Espírita, Gabriel Ferreira, que fica em São Paulo, Zona Norte, capital, isso. Alô, Marchinha, um abração, olha a foto das crianças aí, ó. Um abraço pra galera de São Paulo, São né? Paulo, São Paulo. E um abraço vai pra Rayane, lá em Itapanã, e a Yasmin, que fica lá em Belo Horizonte. Aquele abraço. Isso, um abraço vai pro cinegrafista, né, rapaz? Ah, nosso amigo Léo. Léo Matias. Léo Matias. Léo Matias, Gente, até o próximo domingo! Eu vou dar uma volta nessa praça bonita, agora tá bonita, né? Colorida, tá bonita? Isso! É a Praça dos Palhaços. Tchau, gente! Opa, legal! Opa! Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos orienta sobre um tema importante para o nosso cotidiano: a manutenção dos hábitos mentais saudáveis para a aquisição da correta meditação, com o objetivo de atingir um estado de tranquilidade mental adequado para aproveitarmos melhor as energias salutares. Por vezes, acreditamos ser difícil adquirir o hábito da meditação, porque acostumamos a nossa mente a fixar acontecimentos negativos. Mas, se tivermos força de vontade para mudarmos esses hábitos mentais, estaremos criando as bases da meditação. Devemos tomar o cuidado com a fixação em pensamentos negativos, que geram energias desarmoniosas que prejudicam as nossas células, podendo nascer alguma enfermidade a partir deste estado perturbador. Meditar, segundo afirma Joana de Ângeles, elimina as fobias e ansiedades, liberando os sentimentos que aprisionam o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. Mas, para que isso aconteça, é fundamental acostumarmos nossa mente com reflexões em torno da paz, da alegria e da saúde, para que se torne mais fácil o reabastecimento de energias salutares, devolvendo equilíbrio ao corpo físico e espiritual. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.